Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Vamos falar sobre o nosso glorioso, vamos trazer assuntos aqui para debate, né? Os jogadores voltaram a trabalhar hoje, depois de um dia de folga ontem, depois do empate que aconteceu contra o Criciúma na última sexta-feira lá no estádio do Maracanã. E eu quero conversar com vocês sobre um jogador, porque a gente analisa, né, tudo que vocês falam nas redes sociais, a gente lê aqui nos comentários, e tem sido um jogador que está sendo execrado pelo torcedor alvinegro. E eu acho que num tom exagerado nesse momento. É minha opinião, respeito quem acha o contrário. E seria muito mais fácil para mim chegar aqui e ir de acordo com o que todos estão falando, né? Para ser a opinião, sim, execrando o jogador. Mas não, eu gosto sempre de refletir sobre os assuntos. E essa é a minha maneira de ser. Com respeito, vocês podem concordar ou podem discordar, mas temos que analisar todos os fatos. Não apenas irmos porque tá todo mundo criticando uma pessoa. Aí é muito fácil você ir de acordo com a manada e criticar todo mundo, execrar todo mundo. Essa linha, desculpem, não é comigo. Não me venham comentários, tá passando pano. Isso não é debate, porque o meu comentário aqui vai ser muito mais com os pontos positivos e com os pontos negativos dos primeiros momentos de Vitinho com a camisa do Botafogo. Em apenas 6 jogos, o jogador, para alguns torcedores, já merece ser barrado, já não presta, já não existe. E nesse mesmo time titular do Glorioso, tivemos alguns casos de jogadores que também foram execrados por parte da torcida e depois deram a volta por cima. Até mesmo com uma adaptação ao futebol brasileiro, que é o caso do Vitinho, que apesar de ser jogador nascido no Brasil, é a primeira vez que joga no Brasil. Vamos conversar sobre esse tema, que é um tema até certo ponto polêmico pra gente bater um papo nesse vídeo da noite aqui no canal do TF. Mas antes, fica aqui a dica da Mais Ágil, que é parceira do canal do TF. Se você está em busca da antecipação do seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A empresa está há anos no mercado, você pode saber ali como que faz essa antecipação, tirando suas dúvidas. Vou deixar aqui embaixo o link no primeiro comentário e também na descrição para vocês perguntarem para o atendente. Olha, como que eu faço a antecipação? É seguro? O que eu tenho de vantagem? O que eu tenho de desvantagem? Se tudo for passado de uma maneira consciente, você fecha o negócio. Caso contrário, não feche. Essa dica que eu passo para você. Só vai fechar qualquer negócio se tudo estiver sendo passado de uma maneira bem tranquila e bem transparente. Link no primeiro comentário do WhatsApp da Mais Ágil. O Vitinho tem 6 partidas com a camisa do Botafogo. Claro, ofensivamente não fez uma grande partida, à exceção do jogo de ida contra o São Paulo pela Copa Libertadores América, onde, na minha opinião, ele foi um dos melhores em campo naquele 0-0. Aí começou um pouquinho desse ponto de desconfiança da torcida quando ele bate um pênalti e perde lá no estádio do Morumbi. Depois, ele tem uma grande chance contra o Grêmio, lá no Mané Garrincha, de cabeça e acaba desperdiçando. E no último jogo, contra a equipe do Criciúma, ele tem a melhor chance do Botafogo ali, né, no segundo tempo, no início do segundo tempo, que poderia ter mudado tudo a respeito da partida e também acaba desperdiçando. Claro, não vou falar que o Vitinho tá jogando no futebol premium, não tá bem abaixo, ofensivamente principalmente. Mas você tem que analisar o jogador em todos os quesitos. Desde que o Vitinho começou a jogar pelo nosso clube, defensivamente o Botafogo tem sido um pouco mais resguardado do lado direito. São 6 partidas. Você não tem ainda um recorte no caso, muito amplo sobre o jogador. O que eu falei na live pós-jogo, eu reafirmo aqui para vocês que não assistiram a live. Eu acho que o Vitinho ainda está se cobrando muito, está querendo fazer muito. E quando você quer fazer muito, às vezes a ansiedade acaba atrapalhando, principalmente na parte ofensiva. E tá tendo também, no meu entendimento, um problema de encaixe entre ele e o Luiz Henrique. Os outros laterais do Botafogo, vou começar com o Damian. As primeiras partidas do Damian, ele também teve problemas seríssimos. E o Damian quase foi o responsável pela eliminação do Botafogo ainda na pré-Libertadores. Quem não se lembra da expulsão, depois de um erro que ele teve lá em Bragança Paulista, que ele acaba falhando ali no time e é expulso, o Botafogo joga praticamente o segundo tempo todo contra o Bragantino com um jogador a menos. Aos poucos, o Damian foi recuperando a confiança e se entendeu muito bem com o Luiz Henrique, porque era um jogador que ficava mais no setor e você tinha o Luiz Henrique, só ele ali, pegando bastante aquele lado lado direito de ataque. E você tinha a inversão, você tinha mais o Cuiabano indo, porque você tinha uma cobertura
melhor feita pelo esse lado. Depois entrou o Matheus Ponte, após ali toda a saída do Luiz Henrique. O Matheus Ponte é um jogador que ofensivamente foi muito bem, mas defensivamente, principalmente quem ia no estádio Newton Santos, quem vai no estádio Newton Santos, observava que às vezes ele saía no momento errado para dar um bote. É um jogador muito jovem. O Matheus Ponte tem 21 anos. Natural que um jogador desta idade cometa erros. O Matheus ainda está em maturação. Tanto é que o técnico Arthur Jorge o preteriu nesse último jogo. Se fosse alguém pronto, ele já teria colocado. O próprio técnico enxerga que o Matheus Ponte ainda não está pronto. Mesmo ele tendo feito partidas interessantes contra adversários difíceis. No meu ponto de vista, hoje, o meu lateral direito não seria Vitinho, não seria Matheus Ponte, não seria nenhum desses dois. Seria o Tietê. Ainda mais com casamento com o Luiz Henrique. Ele seria o meu lateral direito, mas esta é outra conversa. Mas sobre o Vitinho, eu não vejo como esse bonde todo, como estão falando, acabou, gastaram muito com o jogador que não existe. Assim, já tô vendo um jogador sendo taxado como um merda. Qualquer publicação que você vê do Botafogo tem que barrar. Não existe. Jogador horrível. Calma, gente. Não é momento da gente procurar vilões. Eu quero que o Vitinho arrebente quarta-feira contra o Peñarol, que ele dê a volta por cima. Depois, se for para ele jogar contra o Red Bull, idem, lá em Montevidéu também. Eu acho que a gente tem que entrar numa linha que todo jogador precisa de uma adaptação. Conhecer o time aos poucos. Nesse período de data FIFA, que seria talvez o momento dele ter um entrosamento melhor com o Luiz Henrique vai para a seleção e o Vitinho fica no clube. Você não tem um entrosamento dele com o nosso ponta-direita. Tá claro isso, que tá faltando um encaixe dos dois, que teve muito bem contra o São Paulo. Foi talvez o jogo em que os dois conseguiram espaço pela marcação que foi errada da equipe do São Paulo e os dois funcionaram muito bem. Eu vejo a situação do Luiz Henrique ser um jogador que poderia ficar mais aberto, mas acaba batendo com a intenção do técnico Arthur Jorge de ter um lateral que é mais ofensivo, um lateral que é mais agudo, que é o que ele tem feito com o Vitinho no caso. E o Luiz Henrique acaba sendo um jogador que vai mais por dentro, tá trabalhando um pouco mais por dentro, que particularmente eu não gosto, mas quem treina o time, quem conhece muito mais o futebol, é o técnico Arthur Jorge. Não é passação de pano, como eu falei aqui, é somente se atentar aos fatos. Repito o que eu falei lá atrás, deixando bem claro aqui, para ninguém distorcer o que eu tô falando. Não acho que o Vitinho esteja jogando bem, longe disso, mas também não acho que seja essa porcaria toda como estão colocando. Eu acho que é um jogador que está em processo de adaptação não só ao Botafogo e também ao futebol brasileiro. Se vocês pegam a carreira desse atleta, é a primeira vez que ele joga o futebol brasileiro. Ele saiu daqui, foi para a Bélgica, depois para a Inglaterra. Não teve um tempo de adaptação. Vamos pegar os jogadores que chegaram no Botafogo e que precisaram de uma adaptação. O Barbosa, há 3 meses, muitos torcedores queriam que ele fosse embora. Reserva péssimo zagueiro, não joga nada. E hoje é um dos pilares defensivos do nosso time. O Gregory, quando chegou, também era taxado como um brucutu, um jogador que não era capaz de fazer nada. O Danilo Barbosa é muito melhor do que ele. E hoje, eu acho que 90% da torcida vê o Gregory como uma peça totalmente adaptada ao time do Botafogo. Assim como o Bastos. Todo mundo achava que o Bastos não fosse dar certo. E hoje é titular absoluto do nosso time. As peças do Igor Jesus, quando ele demorou a fazer seu primeiro gol, você via várias críticas aqui no canal, nas redes sociais. Ah, beleza, funciona, vai lá, o jogador forte, mas não faz gol. É um quase gol, perde gols toda hora. Li várias vezes isso aqui no canal. Luiz Henrique é outro jogador que antes dele marcar seu primeiro gol na Copa Libertadores, estava sendo taxado, só tá pensando no Lyon, tá cagando pro Botafogo. Thiago Almada idem. Antes dele arrebentar contra o Corinthians, foram várias críticas, principalmente após o pênalti que ele perde contra o Flamengo. Muita gente tá falando a mesma coisa, só pensa no Lyon. Gente, calma. Eu só peço isso pra vocês. Calma. Se o técnico Arthur Jorge entender que o Vitinho está mal, ele vai barrá-lo. É simples. Ninguém tá querendo colocar o Vitinho só porque tá de sacanagem com o Matheus Ponte, tá de sacanagem. Não. O técnico Arthur Jorge entende que o Vitinho é o melhor lateral para o elenco nesse momento. E o que resta pra gente é apoiar. Se a gente ficar contra um jogador, jogar uma pressão em qualquer publicação nas redes sociais, xingar, é pior pra gente. Nesse momento, eu falei no Giro de Notícias de hoje, repito, a galera não deve ter visto o Giro de Notícias, quem não viu, veja. Nesse momento, é hora da gente apoiar. Depois a gente vê o que acontece. Vamos apoiar na próxima quarta, temos mais 8 rodadas do Campeonato Brasileiro pra gente apoiar, e assim vai. É momento de calma, paciência, não é momento de acharmos culpados
Principalmente porque não tem que achar culpado. Como o técnico Arthur Jorge falou na última entrevista coletiva, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e é semifinalista de uma Copa Libertadores. Calma, é momento de calma. Adaptar, analisar os erros, analisar as falhas. Repito o que eu falei. Estou repetindo várias vezes aqui no conteúdo. Ofensivamente, eu acho que o problema do Vitinho está sendo mais um encaixe e falta de confiança. Defensivamente, eu não coloco aqui como um jogador que seja ruim. Tá sendo uma ótima recuperação, o Botafogo não sofre pelo lado, é um dos jogadores que tem mais sprints no futebol brasileiro, é só vocês analisarem esses números. No meu entendimento, acho que falta adaptação. Tá faltando um pouco mais dele ter o futebol brasileiro, que ainda não está com ele. O que é normal. Infelizmente, ele chegou a 6 rodadas. Não teve um campeonato estadual, não teve um início de temporada para uma adaptação. Vai ter que se adaptar agora no fogo, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tomara que dê certo. E vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Só a gente vê o scout do Botafogo. O índice de acerto é altíssimo. Vocês acham que o scout iria indicar um Bagre para a nossa lateral direita? Um jogador que muitas equipes do futebol brasileiro queriam? Eu acho que não. Então, meus amigos, vamos ter calma nesse momento. Se for mal, vamos criticar, mas nada de execrar um jogador do nosso elenco. Porque já vimos que outros que foram execrados deram a volta por cima. Futebol é isso, cara. Futebol é o momento de baixa e o momento de alta. E vamos torcer que o Vitinho arrebente com a nossa camisa. Tamo juntos? Beijos. Volto às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias, com a análise dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Falta só um jogo, né? Juventude e Palmeiras. Valeu, fui!